Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro da Bíblia. E nós estamos no livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, 817 versos. Metade, os primeiros 11 capítulos, focaliza no reinado de Salomão, um reinado glorioso. Depois, houve a divisão do reino. Roboão ficou com o reino do sul e Jeroboão no reino do norte. O reino do norte passou a se chamar Israel e o reino do sul, Judá. No reino do norte vai ter algumas dinastias, enquanto que no reino do sul, a única dinastia é a dinastia de Davi. Todos os reis são medidos de acordo com Davi, e os reinos do norte vão ser medidos de acordo com os caminhos maus de Jeroboão. Todos os 19 reis que teve no reino do norte, todos eles foram idólatras. Os do reino do sul teve alguns idólatras, outros andaram no caminho de Davi, como Asa, não é? É apontado como andou no caminho de Davi. Então nós vamos ter a história dos reis. Há um rei em 1 Reis, capítulo 16, que é o rei Zinri, que só reinou por 7 dias e acabou morrendo queimado numa casa. Ele conspirou contra Elá, que era filho de Baasa, e ele reina por uma semana e depois morre queimado numa casa. Esse rei Zinri, ele aponta para o anticristo. O anticristo também vai reinar por uma semana profética durante os 7 anos da grande tribulação. É uma semana profética. Esse rei reinou 7 dias, Zinri, e depois morre queimado numa casa. O anticristo iria reinar pela semana profética, a última semana de Daniel, que é a grande tribulação, e depois será lançado no lago de fogo. O rei Zinri conspirou contra Elá. Também Satanás conspirou contra Jesus. O anticristo conspira contra Cristo, irá reinar por uma semana e será lançado no lago de fogo. Capítulo 17, então, de 1 Reis, aparece o grande profeta Elias, e vamos continuar no capítulo 18, a história de Elias. Agora vai enfrentar e se apresentar diante de Acabe, enfrentar os profetas de Baal. Capítulo 18, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano. Note que Elias já tinha orado para que não chovesse, e por 3 anos, 6 meses a terra não deu chuva, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora Deus ia mandar a chuva. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Pão e água. Interessante ele ter sustentado Obadias. Obadias quer dizer servo do Senhor. Nós também vamos ter um profeta que chama Obadias. E nós notamos que Obadias, o temor dele, mesmo Jezabel tendo destruído, ele conseguiu guardar 100 profetas. Na verdade, escondeu 50 e 50, não é? São 100. E ele vai sustentá-los com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água, a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservamos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Então o rei manda Obadias procurar erva para os animais e repartir entre si a terra para que passasse por ele. Acabe foi por uma parte do caminho e Obadias foi a parte para outro caminho. Verso 7, estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou
Agora o profeta aparece, depois de anos, né? O profeta aparece. E conhecendo, se prostrou sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai, diz ao teu senhor, eis aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não te tinham achado. Note que Acabe mandou buscar Elias nesses 3 anos para certamente punir e o matar. Jezabel já tinha matado vários profetas, queria também matar Elias. Agora dizes tu: vai a teu senhor, eis aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Obadias temia e levar notícia a Acabe, dizer: achei Elias, quando voltasse, Elias já não estivesse mais lá, que o Espírito do Senhor o levasse para outro lugar. E aí Obadias seria morto pelo rei Acabe por essa história que Elias está aqui, de quando na verdade não estava, não é? Ou se Elias fosse embora. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. Então Obadias se mostrou um servo de Deus temente, guardando, mantendo esses profetas do Senhor. E agora diz tu: vai e diz a teu senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Era o tempo de Elias aparecer diante de Acabe, né? Foi Deus que o mandou. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Agora Acabe acusa Elias de ter perturbado Israel, porque Elias profetizou que não haveria chuva, havia fome grande. Então ele chama Elias de o perturbador de Israel. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste os Balaíns. Elias respondeu na mesma altura ao rei, não é? O rei era Acabe, mas o profeta tinha uma autoridade de Deus. E Elias disse: eu não tenho perturbado, mas tu e a casa de teu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor e seguisse aos Balaíns. Elias fala e chama atenção, adverte a Acabe acerca do seu erro. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Elias convoca todos os profetas, 400 de Baal e 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, que comem a mesa de Jezabel. Ele chama eles para um desafio. Então enviou Acabe os mensageiros, todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias era o único profeta do Senhor. Os outros profetas, até que Obadias escondeu, não aparecem aqui. Só Elias se apresenta e ainda manda chamar os 450 profetas de Baal. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu.
porém o povo lhe não respondeu nada. Elias vai desafiar o povo, vai desafiar os profetas no Monte Carmelo, vai chamar a atenção do povo que estava cocheando entre dois pensamentos. Alguns queriam servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Baal. Deus é um Deus que ciumento. Quando Ele quer que nós o sirvamos, devemos servir só a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. E é isso que Elias chama a atenção desse povo que estava querendo abraçar Deus com um braço e os Baal com outro. Então Elias diz: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. E aqui Elias vai mostrar que o Senhor é realmente Deus, ao desafiar os profetas de Baal aqui. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Olha, Obadias já tinha dito que tinha escondido 100. Como é que Elias diz isso? Elias, até no livro de Romanos, quando Paulo menciona essa passagem, que Elias disse: só eu fiquei por profeta ao Senhor, o Senhor respondeu a ele: ainda guardei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então Elias achava, mas ele está desafiando e mostrando que está ali para desafiar esses profetas de Baal. Então disse: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O Elias sozinho para enfrentar os 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera, eram 850 profetas. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividem em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Que desafio é esse que Elias está pedindo? Pede 2 bezerros, eles poderiam matar e sacrificar e pôr sobre a lenha, mas não poriam fogo. Elias também faria a mesma coisa. Então, invocai o nome do vosso Deus, quer dizer, invocai a Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. O desafio era: vamos preparar o holocausto e vamos ver quem é que vai mandar fogo do céu para acender o holocausto. Quem responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. O povo gostou desse desafio. Vamos ver se Deus manda fogo do céu. Vamos ver se acontece o fogo mesmo. Vamos ver se Baal também tem o poder para mandar fogo. E o povo gostou, é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai. Primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Elias está certo que o Senhor irá responder, então ele quer desafiar primeiro, falou para os profetas: já que vocês são muitos, vocês vão primeiro aí, prepara, vamos ver se esse Baal responde com fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera e prepararam, invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, foram horas invocando a Baal, né? Eles prepararam logo pela manhã e foram invocando desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito, eles pulavam, dançavam, aquele espetáculo todo, mas não havia fogo nenhum. Não é? Parece alguns lugares que a gente vê, existe muito espetáculo, mas fogo de Deus é pouco. Não há o fogo verdadeiro do Espírito Santo. Há sim espetáculo, não é? E era o que eles estavam fazendo, era espetáculo, dançando, gritando, clamando, e nada. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Elias tinha uma ironia, não é? Nós vamos encontrar aqui ironia, dizendo: clamar em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará.
Elias está debochando. Claro que Baal não vai responder com fogo, porque Baal não é Deus. A única forma de pegar fogo naquele altar é se alguém ocultamente fosse e botasse fogo, não é? Fizesse lá algum milagre com a mão de algum homem. Ou seja, algum dos profetas fosse com foguinho escondido e acendia e dizia, Baal acendeu o altar. Mas não aconteceu nada. E clamavam, verso 28, e eles clamavam com grande voz, retalhavam-se com facas. E olha só, eles estavam já com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, cortavam-se todos com faca, derramava sangue para ver se Baal se compadecia deles, e nada, e sucedeu que passando o meio-dia profetizaram eles, olha as profecias deles, Baal vai responder, lá profetizavam, como se Baal fosse responder, profetizavam, eles eram considerados profetas, e sucedeu que meio-dia passando, profetizaram até oferta de manjares, se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, entrou pela tarde, eles lá se retalhando todo, derramando sangue, e Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e o povo chegou a ele, reparou o altar que estava quebrado, não é? Então, Elias agora vai fazer. Quando Elias também critica, zombava em alta voz, pode ser que esteja falando com alguma coisa, ou intente alguma viagem, porventura dorme, despertará. No original, esse texto ainda é mais forte. Elias disse o que o original quer dizer. Pode ser que ele esteja no banheiro fazendo alguma coisa. Elias estava querendo dizer isso, né? Que ele estava lá no banheiro aliviando o ventre, gozando de Baal. A gozação de Elias era forte, mas eles se retalharam todos, sangraram e Deus não respondeu. O Baal não respondeu porque não era Deus. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, todo o povo chegou e ele reparou o altar do Senhor. Esse é um verso interessante, no capítulo 18, mostra que o altar do Senhor estava quebrado, estava abandonado. O povo adorava Baal e no meio daquela seca, daquela fome, ninguém buscava o Senhor. Elias reparou o altar do Senhor. Muitas vezes o altar do Senhor na nossa vida tem que ser reparado, principalmente se o crente já não ora mais, já não lê mais a Bíblia. Então tem que reparar o altar da palavra, o altar da oração, o altar da consagração, o altar da comunhão. Quem sabe o crente também não tira tempo para adorar a Deus, precisa reparar o altar da adoração. Quem sabe o crente também já não tem mais nenhuma revelação de Deus nova, precisa reparar esse altar da revelação, o altar da santificação, o altar da comunhão com Deus. Não é? Eu tenho uma mensagem que gosto de pregar 7 altares, o altar da oração, o altar da consagração, que é o segundo, o altar da adoração, que é o terceiro, o altar da revelação, que é o quarto, o altar da unção, que é o quinto, o altar da santificação, o sexto, e o sétimo, o altar da comunhão com Deus. Amém? 7 altares, oração, consagração, adoração, revelação, unção, santificação e o seu altar da comunhão. Elias reparou o altar do Senhor. Qual o altar que você precisa reparar na sua vida? Qual é o altar que está quebrado aí e que precisa ser reparado? Eu também tenho que atentar na minha oração, na minha consagração a Deus, na minha comunhão com Deus através da sua palavra, não é? Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras. 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, apesar que o reino do norte era somente 10 tribos, o reino de Judá ficava no sul, mas Elias usa 12 pedras, representação
de todos os filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras, com aquelas 12 pedras, edificou o altar em nome do Senhor. 12 pedras, 12 filhos de Jacó, e com aquelas 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Aqui Elias está fazendo não só o papel de profeta, mas de sacerdote também, porque o sacerdote era que sacrificava também ao Senhor, né? Apesar que os patriarcas sacrificavam, como Abraão, mas ele está fazendo esse papel aqui, olha, ele dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias pediu, lembra que tinha uma seca tremenda, 4 cântaros de água. E derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Elias ensopou o altar para Deus responder com fogo. Né? Ninguém poderia dizer que Elias estava usando de algum truque, com algum foguinho escondido, porque ele manda molhar, deixou bem molhado. Você já tentou pôr fogo em lenha molhada? Não pega fogo, essa é a verdade. Vai fazer um churrasco e molha a lenha antes de acender. Você vai ver a dificuldade que é para o fogo acender. Elias mandou molhar, molhou, a lenha ficou ensopada. O altar ficou ensopado. Era, olhando aos olhos humanos, mesmo que você viesse com fogo lá, olhando aos olhos era impossível de o fogo acender. De maneira que a água corria ao redor do altar, e aí até o rego encheu-se de água. E se acendesse algum fogo, certamente a água apagaria. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, a oferta de manjares era a oferta de alimentos, farinha, as coisas que eles ofereciam, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, e de Isaque, e de Israel, que é Jacó, né? Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas em vez de falar Jacó, ele falou Israel. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Olha a oração de Elias: e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha o clamor de Elias: responde-me, ó Deus, responde-me. Então, o profeta orou. Você vai notar que a oração dele não leva nem sequer 1 minuto, 20 segundos a oração do profeta aqui, não é? Responde-me, Senhor, que és Deus, faz tornar o coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. Imagine o fogo que desceu. Não foi um foguinho que acendeu, não. Veio uma labareda de fogo do céu. Caiu uma labareda de fogo, consumiu o holocausto assim num instante, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor do rego. Imagina aquela labareda que veio do céu, consumiu tudo e ainda lambeu a água ao redor do rego. O que vem do todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora é só o Senhor é Deus. Mas antes estava adorando a Baal.
ao ver aquela labareda de fogo, veio o temor deles com relação a Deus. Viram que era o Deus poderoso que responde com fogo do céu. E aí começou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Aqui foi a condenação dos profetas de Baal. E lançaram mão, aí foi o povo. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Sacrificou todos os 450 profetas de Baal. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. O Deus que respondeu dos céus com fogo, agora ia responder também dos céus com água, com chuva, depois de 3 anos, 6 meses de sequidão. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Elias dobra-se, coloca o seu rosto entre os seus joelhos, a clamar, e disse ao moço, Elias é um moço que o acompanhava, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez diz, eis aqui uma nuvem, uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Interessante, não é? Elias manda o moço. Quem é esse moço de Elias? Bom, a Bíblia não nos revela, mas esse moço podia muito bem ser o filho da viúva de Serepta, a qual Elias orou e ele ressuscitou. Poderia ser ele, a Bíblia realmente não revela. Outros dizem que talvez esse moço já era Eliseu, que acompanhava o profeta. Mas não é o que nós vamos ver no capítulo 19. Parece que Elias, quando voltou do Horebe, que encontrou com Eliseu. Então, como a Bíblia não fala, não dá para saber ao certo. Poderia ser o filho da viúva de Serepta, a qual Elias ressuscitou. O moço vai e diz, eis aqui uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Não é aquela pequena mão como a nuvem de um homem, uma mão subindo do mar, não é? E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e o vento veio, uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Subiu e foi para Jezreel. E a mão do Senhor, como é bom quando a mão do Senhor está sobre nós, mas não para juízo, para abençoar. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Elias corria bem, não é? Olha só a força que Elias teve para correr, ainda diante do carro de Acabe, e veio até a entrada de Jezreel. Que capítulo tremendo, maravilhoso, não é? Deus responde com fogo, Deus manda chuva, Deus é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o ponto desse capítulo e do desafio que Elias fez aos profetas de Baal. Vamos para o capítulo 19. Jezabel vai ameaçar Elias quando ela soube do que Elias fez aos profetas de Baal. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Antes esses profetas comiam na mesa de Jezabel, agora foram todos mortos. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, assim me façam os deuses e outros tantos, se de certa manhã
a essas horas não puser a tua vida como a um deles. Interessante, Elias enfrentou 450 profetas, não teve medo de enfrentar Acabe, mas quando ela manda esse mensageiro a Elias, que ela iria tirar a vida dele, o que vendo ele se levantou para escapar com vida. Elias teve medo de Jezabel, enfrentou, mas bateu medo, escapou com vida. Ele sabia que Jezabel não brincava mesmo. Ela já tinha matado vários profetas do Senhor e ele seria o próximo. Obadias escondeu 100 dos profetas. E o que vendo, levantou para escapar com vida e se foi até Berseba. Elias fez uma viagem para o sul do país. Berseba está bem ao sul. Berseba significa poço do juramento, perto de Hebrom, em que é de Judá. E deixou ali o seu moço, novamente, talvez o moço fosse o próprio Eliseu, deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Interessante. Se Elias queria de fato morrer, por que ele não ficou lá? Por que não permitiu que Jezabel o matasse? Talvez se sentiria humilhado, ser morto pela rainha. Mas agora ele pôde caminhar um dia, ou se Elias ficou cansado depois de um dia de caminho no deserto, e vai se assentar e dizer, ó Senhor, toma a minha vida. Alguns dizem que Elias passou por um momento de depressão, ao pedir a morte, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deus ouviu Elias e mandou fogo do céu. Deus ouviu Elias e mandou a chuva. Deus poderia ouvir também o profeta e tirar-lhe a vida. Mas Deus não lhe tirou, porque a vida pertence a Deus e é Deus que decide quando é que acaba a nossa vida. Não é? Elias também não cometeu a loucura de se suicidar, como alguns cometem. Ele entendeu que a vida é um dom de Deus e ele pediu a Deus que o tirasse a sua vida. Não é? Deus não vai ouvir a oração de Elias agora. Deus ouviu com relação ao fogo, Deus ouviu com relação à chuva, mas Deus não vai ouvir o que Elias diz. Toma agora, pois, não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Eu fiquei imaginando quando Elias viu o anjo, pensou, bom, acho que Deus ouviu minha oração, mandou um anjo já para me recolher. Não é? Mas o anjo toca e diz, levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Interessante. Será que o anjo fez isso? Cozinhou o pão, não é? Ou será estava cozido sobre as brasas? Quando Jesus ressuscitou e apareceu na manhã em que Pedro havia pescado depois a noite toda, João capítulo 21, Jesus também tinha um pão e um peixe sobre a brasa, preparou para eles, não é? Aqui, talvez o anjo preparou sobre as brasas e uma botija de água. Elias estava no deserto, o anjo lhe deu um pão e lhe deu uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Elias realmente estava triste, né? Deprimido, talvez. Quando a pessoa está deprimida, só quer dormir. Note que ele já tinha dormido, acorda com o anjo, dando-lhe a ordem para levanta, comer, tomou, deu pão, deu água para ele comeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. Esse anjo do Senhor, no singular, diz que é uma aparição, é uma cristofania. Uma apifania quer dizer aparição de Cristo no Antigo Testamento. O próprio Senhor aparece em forma de um anjo, é chamado anjo do Senhor. Tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, a ordem do anjo era que
Elias, e é interessante, ele preparou o pão sobre a brasa, assim como João 21, Jesus também prepara ali o peixe sobre a brasa para os seus discípulos. Levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, olha que comida forte, hein? Caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, um monte de Deus. Elias come e ele teve a sua força, com a força daquela comida. Que comida é essa que o anjo deu? É o pão celestial, não é? Como o maná, como Jesus, que é o pão que desceu do céu. Com aquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor pergunta: que fazes aqui, Elias? Dá a notar que Elias foi, mas nem sabia direito o que estava fazendo. Não consultou ao Senhor. E Deus vem a ele e diz: que fazes aqui, Elias? Muitos se metem na caverna, ficam cavernosos, fugindo de Jezabel. Não é? Foi o caso de Elias, escapando com a vida dele, e o próprio Deus diz: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Elias não tinha ficado só, Deus havia guardado 7.000 que não dobraram seu joelho perante Baal, vai ser a resposta. E ele disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Elias estava no monte Horebe, monte de Deus, sai-te, põe-te perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes. O vento era fortíssimo, imagine só, os montes eram fendidos e quebrava as penhas, quebrava até pedra, tão forte que era o vento, diante da face do Senhor. Porém, não estava o Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, esses fenômenos sobrenaturais, também no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio do céu como um vento veemente e forte. O Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Imagine só, o Horebe tremeu todo. Também o Senhor não estava no terremoto. Olha, São Francisco é uma área de terremotos. Já passamos algum, é assustador. Elias viu o poder de Deus através do terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Então veio o vento, veio o terremoto e veio um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Interessante, 3 fenômenos sobrenaturais: vento, terremoto e o fogo. Sobrenaturais porque não estava programado, né? Normalmente a natureza produz alguns terremotos, mas olha, vento pode ser um tufão tremendo, um terremoto e fogo, um incêndio. E o Senhor não estava no fogo. Passou tudo isso. Aí veio uma voz mansa e delicada. Ah, a voz dele é mansa. A voz dele é delicada. Não é? Olha só, uma voz mansa e delicada. João, na ilha de Patmos, diz que a voz era forte como de muitas águas. Mas aqui, Deus fala de forma mansa, delicada. É interessante. Deus tem suas maneiras de agir e falar. Deus pode falar com uma voz forte como muitas águas. Deus pode mandar vento, terremoto, fogo, não é? E a gente é fogo de Deus, como no capítulo 18, o fogo era de Deus. Mas aqui, o Senhor vai falar com Elias numa voz mansa e delicada. Muitas vezes aquela voz interna que fala ao teu coração, que conversa com você, é a voz de Deus, não é? Qualquer dia eu vou pregar um sermão sobre a voz de Deus. Aqui, uma voz mansa e delicada.
voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. Elias tinha uma capa, envolveu o seu rosto na capa, não se atreveu a olhar para Deus, como também Moisés no Monte Horebe, quando viu a sarça, não queria ver, mas não se atreveu a olhar, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. Note, quando teve fogo, vento, Elias ainda estava dentro da caverna. Ele viu passar na porta da caverna aquele vento forte que quebrava as penhas. Viu também o terremoto, ele se permaneceu na caverna, porque o terremoto deve ter vindo pedras para baixo, ele permaneceu ali. Viu o fogo, mas quando veio a voz mansa e delicada, ele pôs sua capa sobre o seu rosto, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Voz mansa, voz delicada, perguntando o que ele fazia. Na primeira vez que perguntou o que faz aqui, ele respondeu que só ele ficou por profeta. A voz veio novamente: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, mesma coisa, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Em outras palavras, Elias está dizendo: olha, eles fizeram tudo isso, Senhor, e o Senhor não reagiu, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Estavam querendo tirar a vida dele, Jezabel queria. E o Senhor lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Elias estava lá no Horebe, bem no sul, ao deserto, caminho de Damasco. Elias ia voltar para o norte. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Deus deu a ordem para que Elias voltasse e fosse com óleo para ungir o rei. Havia a unção do profeta, havia a unção do rei e havia a unção do sacerdote, eram os casos de unção. Também no livro de Levítico nós vemos que havia também a unção do leproso. O leproso, depois de recuperado, era também ungido com óleo. Então vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel. Quer dizer, a dinastia de Acabe estava acabando. Jeú seria ungido rei. Há um profeta chamado Jeú, no capítulo 16 de 1 Reis, mas aqui é outro Jeú que vai ser ungido como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirá profeta em seu lugar. Aqui nos dá a entender que o moço de Elias não era Eliseu. Deus agora revela que Eliseu seria profeta em teu lugar. Uau, interessante, profeta em teu lugar. O que significava? Que Elias ia morrer? Ou será que Deus tinha planos tremendos com Elias, como nós vamos ver, de levá-lo para o céu, não é? Também ungirá profeta em teu lugar. Era sinal que o ministério de Elias estava acabando. Elias pediu a morte, Elias pediu para entregar, Elias disse que não queria mais viver. Deus pegou o ministério de volta. Cuidado quando você entrega o teu ministério, que Deus pega de volta. Ungirás profeta em teu lugar. Quem não quer fazer a obra de Deus, Deus põe outro, não é? Elias achava que já tinha feito, tinha sido extremamente zeloso, dizendo isso para o Senhor, e o Senhor disse: você vai ungir então outro em teu lugar. Tem gente que entrega a oportunidade de servir a Deus, e Deus levanta outro. Não é problema para Deus levantar o homem. Quem dá o Espírito, quem dá a graça é Deus. Não é? Nós somos apenas instrumentos. Depois da morte de Moisés, Deus levantou a Josué, e Deus disse: assim como fui com Moisés, Josué, serei contigo. Não é? Aqui vai ungir a profeta em teu lugar.
e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Gel. Deus estava ungindo esses dois reis, o rei da Síria, Azael, e Gel como rei de Israel, e o que escapasse de uma espada, a outra o alcançaria. Seriam as duas espadas do Senhor, a espada de Azael, o rei da Síria, e de Jeú, que seria ungido, né, rei no lugar de Acabe, Jeú que vai dar cabo de Jezabel também. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Eliseu seria profeta, mas também seria um vingador também, mas seria uma espada de juízo. Olha o que Deus disse. Ele ia ungir 3 pessoas, Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu. E esses 3, Azael iria agir com espada, o que escapasse, e alcançaria a espada de Jeú, e o que escapasse desses 2, Eliseu daria, matá-lo a Eliseu iria matar alguns ali. Também eu fiz ficar em Israel, agora veio a resposta, não é? Que Paulo cita na sua carta aos Romanos. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Essa palavra foi uma palavra de exortação a Elias, chamando a atenção. Elias dizia, só eu fiquei como profeta. Esse é o problema, quando às vezes a gente acha que só a gente está servindo a Deus, que só a gente que ora, que só a gente que lê a Bíblia. Não, irmão, não seja limitado na tua visão. Sempre alguém que lê tanto a Bíblia quanto você, que ora tanto quanto você, que busca tanto a Deus quanto você, ou mais até. Olha só o que Deus disse a Elias, também eu fiz ficar em Israel 7.000. Elias, não foi só você, eu guardei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Quando Paulo usa essa expressão em Romanos, Paulo está falando do remanescente de Israel. Esse 7.000, que é um 7, um número perfeito, 1.000 que tem a ver com a eternidade de Deus, 7.000 são o número do completo do remanescente de Israel, a qual Paulo menciona na sua carta aos Romanos, não é? Então também que não dobraram, e toda a boca que não beijou. Normalmente eles beijavam o ídolo, dobravam o joelho e beijavam o ídolo, mas esses não o beijaram, não é? Eu fiz uma mensagem no meu verso por dia sobre o beijo. Esse é o beijo da idolatria aqui, ó, que beijava o ídolo, mas não beijaram. Também tem o beijo da traição, não é? O beijo da bênção, o beijo da unção, o beijo da traição e o beijo da idolatria aqui. E toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, não é? Elias vai partir dali e vai fazer o que o Senhor o mandou. Eu vou até aproveitar esse momento para citar os beijos aqui, né, na Bíblia. O beijo, primeiro beijo, o beijo da bênção. Segundo beijo, o beijo da gratidão, que foi quando Jacó beija Raquel, que chegou em Padã Aram. Terceiro beijo, o beijo da retidão, Provérbios 24:26. Quarto beijo, o beijo da submissão, beijai o filho, Salmo 2:12. Quinto beijo, o beijo da comunhão, Cantares 1:2. Beije-me ele com o beijo de sua boca, porque seu beijo é melhor do que o vinho. Sexto beijo, o beijo da separação, quando Orfa separou de sua sogra Noemi, não é? O beijo da separação, Ruth 1:9. O beijo da reconciliação, quando Davi recebeu Absalão de volta, depois do exílio. O beijo da efeição, José beijando seus irmãos. Nós temos o beijo da saudação, 1 Samuel 20:41. E temos o beijo da unção, quando Samuel ungiu a Saul, diz que o beijou. E havia o beijo que se dava no ídolo, o beijo da idolatria. Tem o beijo de Judas, que é o beijo da traição. Todos esses beijos, você pode estudar. A palavra beijo aparece mais 41 vezes na Bíblia. E 6 vezes aparece como ósculo.
mas que é o beijo santo que Paulo manda os crentes se saudarem. Muito bem, e toda boca que não beijou. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de boi. Adiante dele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Parece que aqui é a primeira vez que Elias encontra Eliseu, de forma que aquele moço de Elias certamente não era Eliseu, estava lavrando. E olha como esse homem lavrava com 12 juntas de boi. Ele não usava uma junta apenas, 12 juntas de boi. Quer dizer, Eliseu era um homem forte e estava com a 12ª. Elias passou e lançou a sua capa sobre ele. A capa de Elias foi a chamada para Eliseu. Lançou a sua capa sobre ele. Nós também lemos o cego, né, de Jericó, assim que Jesus o chamou, lançou a capa, que o identificava como cego. Atenção, pregadores, pregue sobre a capa de Elias, a capa do cego, dá para falar muita coisa aí, não é? Lançou a capa sobre ele, então deixou ele os bois e correu após Elias. Deixou aqueles 12 bois, assim que Elias lançou a capa, ele foi. Deixa-me beijar a meu pai. Ele agora quer beijar o pai, despedida, esse é o beijo da despedida aqui de Eliseu. Ele disse para Elias, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Também teve um discípulo que veio a Jesus e pediu para ser discípulo, mas disse, permite primeiro sepultar meu pai e minha mãe. Esse termo sepultar, não é que o pai tinha morrido e precisava ser sepultado. Ele queria seguir a Jesus somente depois que o pai morresse. E Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e tu vai e faz a obra de Deus. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Esse seria o beijo da despedida de Eliseu, né? O beijo da separação de seus pais. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque que tenho eu feito? Elias disse, o que eu tenho feito ainda por ti? Vai e volta. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. Ele sacrificou os bois. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. Eliseu antes seguia Elias, despediu dos seus pais. Eliseu ainda sacrificou aqueles bois, não é? Pegou 2 bois, sacrificou, deu para o povo comer. Olha que 2 bois dá para muita gente comer, deu para o povo comer. Quer dizer, Eliseu desfez aquilo que o prendia. Eliseu era lavrador, trabalhava na terra, mas quando ele recebe a sua chamada, ele deixa de lavrar a terra, sacrificou os bois, a qual ele lavrava, deu de comer ao povo e se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aqui, Eliseu passa a ser, então, o companheiro de Elias. Começou a servir a Elias. Não é? Eliseu era bem mais jovem, trabalhava na terra, larga tudo aquilo para a chamada ministerial. Quando Deus nos chama, nós devemos nos entregar por completo. Não é? Pedro largou as redes e o barco para seguir a Jesus. Eliseu largou de lavrar para servir a Deus como profeta, chamado por Elias, e começou a servir Elias primeiro, antes de se tornar um grande profeta, porque nós vamos ver que Eliseu vai receber a porção dobrada do Espírito quando Elias sobe ao céu no rodamuinho. Vamos continuar essa história muito bonita, né, estudando ainda a vida de Eliseu e Elias, mas com isso nós concluímos o capítulo 19. Volte para o comentário no capítulo 20 de 1 Reis, 21 e 22, só falta
3 capítulos para concluirmos esse grande livro. Mas que história tremenda! Capítulo 18, 19 de Reis é marcante, com milagres, com chamada, com Deus falando poderosamente com Elias. Que Deus também possa falar com você e comigo, que nós possamos ouvir a voz mansa e delicada de Deus falando e nos chamando para realizar a sua obra. Se esses vídeos têm sido de bênção, coloque o sinal de joinha, ajude a divulgar, mande para seus amigos, familiares o link do canal do YouTube para que eles assistam. Nós já gravamos todo o Novo Testamento e agora estamos gravando o Antigo Testamento. É um projeto que ainda vai levar mais um tempo, quem sabe mais um ano para concluirmos todo o Antigo Testamento, mas no final você terá uma Bíblia comentada capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único programa no YouTube que eu conheço que comenta a Bíblia capítulo por capítulo. Tem alguns que comentam um ou outro capítulo, tem pregadores, muito bons pregadores, assista-os, mas que comenta a Bíblia, estuda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, esse é o único que conheço. Tem até alguns que eu já vi no canal do YouTube, que dá uma visão geral do livro, mas não comenta capítulo por capítulo. Tem alguns que estudam um livro, mas não estuda todos. Esse é o único programa que o propósito é mostrar todos os livros da Bíblia para você. Então, divulgue, ajude-nos a divulgar, principalmente aqueles que se interessam em aprender as Escrituras. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Nós voltamos para continuar e concluir o livro de Reis. Vamos voltar comentando o capítulo 20, 21 e depois 22. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.